aplicação da lógica de programação, precisamos aprender sobre as estruturas de controle, que são responsáveis por orientar o fluxo do programa, definindo qual caminho o algoritmo deve seguir com base no resultado das condições impostas. Essas condições são baseadas em expressões lógicas que resultam em valores do tipo booleano, ou seja, de valor verdadeiro ou falso. Com base nesse resultado, o programa se comporta de uma forma diferente para cada caso, dando prosseguimento no fluxo do algoritmo criado. Para construir as expressões lógicas são usados os operadores relacionais, que comparam os dados e resultam nos valores booleanos. Como operadores relacionais, temos o igual a, que compara se os valores são iguais. Temos também o maior que compara se o primeiro valor é maior que o segundo. O operador menor que compara se o primeiro valor é menor que o segundo. O maior ou igual a compara se o primeiro valor é maior ou igual ao segundo. O menor ou igual a, que compara se o primeiro valor é menor ou igual ao segundo. E o operador diferente, que verifica se os valores são diferentes. Se os valores passados forem condizentes com o operador relacional, a expressão será verdadeira. Caso contrário, a expressão será falsa. Ainda temos os operadores lógicos, que também fazem parte da expressão lógica e podem interferir no resultado da expressão. O operador não é responsável por inverter o resultado da expressão lógica. Logo, uma expressão verdadeira resultará em uma falsa ou vice-versa. O operador ou divide a expressão lógica e cada parte possui uma expressão diferente. O resultado da expressão completa vai depender do resultado de apenas uma das expressões criadas, obedecendo o conceito de ou da lógica. O operador e também divide a expressão lógica. Cada parte possui uma expressão diferente. O resultado da expressão completa vai depender do resultado de todas as expressões criadas, obedecendo o conceito de e da lógica. Para manipular as expressões lógicas e definir como elas controlarão o fluxo do programa, utilizamos as estruturas de controle. Essas possuem blocos de código para obedecer os dois resultados possíveis de uma expressão lógica. A estrutura mais comum e conhecida é a if. Ela basicamente checa se uma expressão passada é verdadeira. Caso seja, o bloco de código especificado é executado. Caso o resultado da expressão seja falso, é possível declarar o bloco else, que é sempre executado caso o resultado da expressão do if seja falso. É ainda possível encadear um if após um else, assim criando o else if. Este que será executado após o primeiro if ser negado e a nova condição deste for aceita. Caso não, o programa dá prosseguimento e é executado o else que sobrou. No exemplo mostrado, temos um programa que pede a idade para o usuário e com base nessa idade usamos uma estrutura de controle que é a if e else para verificar se o usuário pode ou não usar o programa. Caso a idade seja maior ou igual a 18, o usuário pode entrar no programa e recebe a mensagem de seja bem-vindo. Se a idade for maior ou igual a 60, o aplicativo retorna uma mensagem falando que o aplicativo é recomendado para menores de 60 anos. Se as duas condições não forem aceitas, o programa entra no else e exibe a mensagem de que o aplicativo é disponível apenas para maiores de 18 anos. Outra estrutura de controle é a switch case. Diferente das estruturas if-else, o switch pode ser usado para controlar o fluxo do programa a partir de uma variável e, com os possíveis valores desta, para cada valor possível é criado um case, sendo possível criar um case padrão para valores não esperados. Neste caso, nós pedimos o usuário para informar o tipo de carteira que ele possui, carteira de motorista, e com base na carteira que ele tem, é informado quais os tipos de veículo que ele pode pilotar, com base nos dados passados. Na programação, ainda temos uma variação do if, que é chamado de if ternário.
O if ternário é uma variação do if que geralmente é usada quando a condição e os resultados são simples e podem ser simplificados. O seu uso é semelhante ao if normal, o que difere mesmo é a sintaxe. Bom, temos uma função aqui que retorna se o número ele é par ou não, e como é uma verificação simples, é possível usar o if ternário, como é usado nessa linha aqui, economizando espaço, economizando linhas de código e simplificando algo que era para ser simples. Bom, essas são as estruturas de controle, elas servem e ajudam para controlar o fluxo do programa e assim decidir o que será feito a partir do que é informado.